Olá turma, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa aqui do Estúdio Aulas. E hoje tem uma informação importantíssima para você que vai fazer o concurso da Anvisa. Nós sabemos aí a banca será o CESP e temos um assunto aqui de extrema importância na nossa vida. E eu vou trazer uma questão que foi cobrada numa prova da Polícia Civil para delegado lá da Bahia, que falava de uma questão de concordância que exigia um pouquinho além de você. Então eu quero que tenha um pouco de paciência, venha comigo observar essa questão. Vamos juntos. De olho na tela, por favor. Veja bem, o contexto da questão dizia o seguinte: instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de segurança pública e um direito penal do inimigo. Então o texto está bem aí. Instaura-se, adotando-se essa concepção, uma política de segurança pública e um direito penal do inimigo. E aí ele perguntava o seguinte: a substituição da forma verbal instaura, nesse texto, por instauram-se. E a pergunta era se isso preservaria a correção gramatical e as ideias originais do texto. Então veja bem, de forma muito tranquila, ele pede para retirar a marca de singular, instaura, e pede para que você coloque isso no plural, instauram. Eu preciso que você, meu querido aluno, observe o contexto e analise cuidadosamente. Veja bem, olhe para o verbo instaura. Quem instaura, instaura algo. O que? Faça a pergunta. O que ele instaura? Professor, uma política de segurança pública e um direito penal do inimigo. Instaura o quê? Então, esse verbo é um verbo transitivo direto, tudo bem? Porque quem instaura, instaura algo. E aqui eu terei, então, o meu objeto direto. Agora eu quero que você analise aqui o restante do meu contexto. Quando eu acrescento o vocábulo se junto a um verbo transitivo direto, aquilo que era objeto deixará de ser objeto e passará a ser um sujeito. Tudo bem? Deixa de ser objeto e passa a ser sujeito. Porque esse se, ele é uma PA, ou seja, partícula apassivadora. Vamos anotar aqui para que realmente você não esqueça. A partícula apassivadora ou então pronome apassivador. Tudo bem? Então, eu quero que você olhe para mim neste momento, por favor. E eu quero que você se lembre. A partícula apassivadora ou pronome apassivador está ali para apassivar. Ou seja, ele sai de uma voz ativa e entra numa voz passiva. E quando é que ele ocorre? Primeiro você vai olhar para o texto. Aí, veja bem, vou anotar no seu caderno, porque eu gosto que você preste atenção nisso. Olha aqui, por favor. Você vai olhar lá para o meu texto. Se nesse meu texto eu tenho o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo direto e indireto. Na verdade, eu preciso ter o direto. Ao acrescentar o vocábulo se, o objeto direto deixará de ser objeto direto e passa a ser sujeito. Tudo bem? E aí esse se é uma PA, partícula passivadora. Bom, professor, isso ainda não respondeu a nossa pergunta. Sim, eu quero que você olhe agora para esse nosso sujeito. Uma política de segurança pública e um direito penal do inimigo. Veja que é um sujeito composto, afinal eu tenho política e direito como núcleos. Ou seja, um sujeito composto. E esse sujeito que é composto, agora eu quero que você veja. Ele não é somente um sujeito composto. Ele foi colocado após o verbo. Então ele é um sujeito composto que está posposto ao meu verbo. Então sujeito composto, posposto ao verbo. Nesta situação, você, meu querido aluno, terá possibilidades. Você pode concordar com o elemento mais próximo, do jeito que está no texto original, que aqui nós chamamos de concordância atrativa ou estilística, quando eu concordo com o elemento que está mais próximo. Ou, se eu quiser, eu posso concordar como ele propõe na pergunta, concordar com todos, que chamamos de concordância lógico-formal. Professor, eu ainda não entendi. Tá, veja bem, já viu aquele contexto lá do... Geralmente observamos isso muito na missa, né? Fala assim, ó, passará
passará céu e terra. Tudo bem? Passará céu e terra. Olhe, por favor, para o verbo passará. O que é que passará? Céu e terra, professor. É o meu sujeito. Tudo bem? O verbo aqui até é o verbo intransitivo. Só que esse sujeito é um sujeito composto. Certo? Sujeito composto que está, nesse caso, posposto ao verbo. Tudo bem? Então, veja bem, o sujeito composto que está posposto ao verbo. Nesse caso, você acabou de ver a situação comigo. Eu posso tanto concordar do jeito que está, ou posso concordar com os dois. Passarão céu e terra. Então, as duas possibilidades são perfeitas. Passará ou passarão, assim como instauram-se ou instaura-se. Acontece que nessa questão da Polícia Civil, que era uma questão correta, adequada, e pode substituir, né? Nessa questão aqui, você além de conhecer, né, essa regra do sujeito composto, que está posposto ao verbo, você também tem a necessidade de conhecer a função do vocábulo se. Então, meu querido aluno, eu quero que você tenha muito cuidado. Olha aqui para mim, por favor. Eu preciso que você tenha paciência, que você revise sempre o assunto, principalmente essa questão do vocábulo se, porque isso cai em prova constantemente. Então, assim, é um conselho de amigo, que eu quero que você, de fato, observe lá o vocábulo se, entenda também as questões de concordância, porque aqui nessa questão da Polícia Civil, foi uma questão puxada. Não considero uma questão simples, não. Afinal, você percebe comigo, tenho que entender que o se é PA, que o objeto vira sujeito, que naquele contexto o sujeito é um sujeito composto, e se é composto, eu posso concordar com o mais próximo, ou posso concordar com o contexto geral, o contexto inteiro. Tudo bem? Caso você tenha mais alguma dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, tá? Estou lá no Facebook, no Instagram, professor Lucas Gonçalves, e estarei lá para conversar com você, para esclarecer quaisquer dúvidas. E também aproveite o Estúdio Aulas. Há muitos outros vídeos aqui, tanto meu quanto de diversos outros professores, como também o professor Átila Biorano, professor excelentíssimo de gramática, você pode olhar lá também, né? Acompanhe aqui o Estúdio Aulas, que nós estaremos aqui sempre para te ajudar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.